Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise rápida de hoje é sobre a Atalanta de Gianpiero Gasperini, uma das maiores sensações da temporada, mas que a essa altura não pode mais ser chamada de surpresa. Desde 18 e 19, o time vem jogando em alto nível sob o comando do treinador. E além de quase ter conseguido vaga entre os 8 na fase de Liga da Champions, o clube briga pelo título italiano nessa temporada. Vamos sacar aqui a nossa prancheta daquele confere também no enquadramento, certinho. Acho que todo mundo está enxergando bem. E vamos falar sobre esse time aqui do Gasperini. O time base que tem. Rapaz, tem alguns nomes difíceis aqui. Se eu pronunciar errado, vocês me corrijam, beleza? O Kamete, o Kamesek é o goleiro. O Dimicic é o zagueiro pela direita. Rien, o zagueiro central. Kolasinac, esse eu conheço muito bem, é o zagueiro pela esquerda. Belanova, lateral direito. De Roon e o brasileiro Ederson, os dois volantes. Zappacosta na lateral esquerda. Pasalic, o meia encostando no Lookman, que também pode aparecer por aqui. E o De Ketelaere, já ouvi também essa pronúncia do nome do belga, é o centroavante, beleza? Como eu disse, esse elenco ainda tem nomes como os zagueiros Scalvini e Rafael Toloi, o lateral esquerdo Ruggeri e o atacante Retegui. O time parte de um 3-4-1-2, mas tem uma variação defensiva para o 5-2-1-2 e uma especificidade na hora de executar seu plano sem bola que a torna ainda mais fascinante de ser estudada, beleza? Então vamos aqui aos padrões. O time costuma manter a sua estrutura de linha de 5, 2 volantes no meio e 2 atacantes, quando o adversário faz a saída de bola. Então a gente vê os laterais formando uma linha de 5 com os zagueiros, beleza? A gente não vê eles com a postura de alas no meio-campo quando o time está se defendendo. Então fica 5-2-1-2, beleza? Os jogadores mais ofensivos, especialmente os do centro, sobem para pressionar imediatamente as opções de passe. Os laterais permanecem na linha dos zagueiros num primeiro momento, para garantir o quê? Vantagem numérica no jogo aéreo. Quando o adversário decide fazer uma bola longa, um lançamento mais direto, você tem aqui 5 jogadores e principalmente 3 zagueiros para poder disputar contra 1, 2, 3 atacantes, beleza? Essa aqui é uma das estratégias defensivas da Atalanta. À medida que a bola migra para o lado do campo, o ala do lado da jogada pode subir para pressionar. Mas o interessante aqui é que a Atalanta não faz uma marcação zonal, e sim uma perseguição individual. Então aqui, ó, se a gente tem um lateral do adversário já fazendo aqui essa subida, aí sim o lateral sobe para poder fazer esse encaixe, já? E eu sei que eu já disse aqui que marcação individual hoje em dia é pouquíssimo utilizada porque mano a mano é sempre pior para quem está defendendo. Mas a Atalanta ainda consegue fazer isso com muita intensidade e inteligência. Além disso, um dos princípios do Gasperini é manter a primeira linha sempre atrás dos atacantes adversários, por mais avançada que a linha possa se posicionar. O time não corre risco de um adversário receber um passe nas costas da defesa e ganhar na velocidade atacando o espaço de frente. A ideia é fazer com que o adversário sempre receba a bola de costas e tenha zagueiros pela frente para ter que driblar. Então, vamos aqui dar um outro exemplo. O jogador recebe a bola por aqui. Eu já falei que a marcação-pressão é feita de forma individual, então não vou colocar aqui adversário, você já sabe que é marcação individual. Conforme o adversário está distribuído aqui, cada um no seu, beleza? Mas se a bola chega aqui, ó, na frente da última linha, por mais avançada que ela esteja, aqui a linha está alta. Ela não vai se posicionar alto bastante para estar na mesma linha do atacante e ele conseguir ganhar na corrida em posição legal. A ideia é que a linha sempre esteja atrás da linha da bola e o atacante receba a bola de costas. Assim ele sempre vai ter dificuldade de girar o corpo e saber que vai ter que passar por adversários na frente dele, beleza? Ele não vai ter essa liberdade de atacar de frente as costas da defesa do adversário. Isso aqui é uma regra do time do Gasperini. Sempre manter a primeira linha, por mais avançada que ela esteja, atrás da linha da bola, beleza? Além disso, a cobertura entre os defensores acontece sempre em diagonal, de forma que se o atacante adversário recebe a bola em um dos lados e tenta driblar, o marcador que está por trás dele sempre o cobre, com uma diagonal curta. Se esse também é superado, o outro defensor faz o mesmo. A ideia aqui é ter o máximo de jogadores possível entre a bola e o gol. Apesar de individual, especialmente no campo de defesa, a marcação da Atalanta se posta como uma organização mais zonal em blocos mais baixos.
Não entendeu? Eu vou explicar. Recebeu a bola por aqui, ó. Já passou pelo ala. Aqui a gente vai ter o zagueiro vindo dar o bote. Aqui, ó, sempre vai ter uma cobertura em diagonal. Em caso do atacante aqui passar por esse zagueiro, pum, tem uma diagonal aqui próxima. Passou pelo outro, mais uma diagonal. Passou pelo outro, mais uma diagonal. E é claro, nos passes também, sempre vai ter aqui a defesa se posicionando em diagonal, não em linha reta. Justamente para que, quando um adversário for ultrapassado, o outro já cobri-lo imediatamente. É assim que a última linha de defesa da Atalanta se posiciona, beleza? É uma estratégia bastante interessante. Claro que não é tão torto aqui e feito de uma forma tão rudimentar, digamos assim, como eu estou explorando aqui na prancheta. Se vocês observarem os jogos, vocês vão ver sempre a diagonal de cobertura sempre muito bem feita. O zagueiro dá o bote, foi driblado, o zagueiro que está por trás dele vai fazer ali a chamada diagonal de cobertura, vai sair de onde ele está para poder cobrir as costas do parceiro de posição que foi driblado. É isso que a Atalanta faz, beleza? Vamos falar um pouco aqui sobre a postura ofensiva da Atalanta agora. Vou posicionar novamente o time com 3 zagueiros e alas, para a gente poder explicar bem essa parte, beleza? Ofensivamente, como eu disse, a Atalanta tem 2 variações. O Gasperini tem predileção por sistemas que mantêm 3 zagueiros, 2 volantes e alas. A estrutura de 7 jogadores com características defensivas, né, de marcar atrás da linha da bola, sendo uma saída de 3 mais 2 e os lados do campo ocupados pelos alas, é a estratégia preferida do técnico italiano. A diferença está nas 2 últimas faixas do campo. Preferencialmente, a opção tem sido de utilizar um meia atacante entre as linhas e 2 atacantes ocupando os zagueiros de linha de 4 do adversário. Jogar com 2 atacantes, vou botar até aqui uma linha de 4 para poder explicar essa parte, faz o quê? Com que a zaga não tenha superioridade contra um centroavante, que precisa jogar de costas para os zagueiros, né? Imagina, o time aqui está jogando com um centroavante só. A dupla de zaga ela normalmente tem essa vantagem. Agora, se eles estiverem em dupla ou trio, mas em caso de duplas, o time pode igualar numericamente, deixando cada um preocupado com o seu. Cada zagueiro vai ter que marcar o seu individualmente. E como eu disse, marcação individual é pior para quem está defendendo. Aqui eu não estou falando de marcação-pressão do caso da Atalanta. Aqui eu estou falando de marcação dentro do próprio campo, da linha de defesa dos defensores, dos adversários que vão marcar a Atalanta, que vão ter essa árdua missão. Ou seja, além de aderir à marcação individual, o Gasperini também impõe, de certa forma, que o adversário faça esse tipo de marcação. Se tem 2 laterais preocupados com os alas... Me perdi? Aqui. Se tem 2 laterais preocupados com os alas e 2 zagueiros marcando 2 atacantes, sobra espaço entre as linhas para a chegada de um meia. E é por isso que ele mantém essa estrutura. Dessa forma, o time tende a centralizar as jogadas e criar conexões de passes entre esses 3 jogadores, já que se eles estão mais próximos do gol, sem se preocupar com a amplitude e ocupação das alas, eles conseguem se movimentar, trocar de posição, e isso também vai bagunçar a marcação, que ela está individualizada, então para onde os jogadores forem, os seus marcadores vão ter que perseguir. Se não perseguir, aí vai ser mais fácil achar um passe numa escapada, né, um jogador mais livre sendo encontrado sem marcação. Trata-se disso a organização ofensiva da Atalanta. É muito, muito bem feita e muito inteligente também, né? Muito bem pensado. Já quando o time opta por ter um meia a mais entre as linhas, isso pode ser o Lookman recuando para poder vir ajudar aqui o Pasalic, né? Nessa dupla de volante, você tem um atacante no comando ofensivo, mas a ideia é atacar mais pelos lados, seja com as alas explorando os cruzamentos, e aí ele vai ter esse enfrentamento individual aqui também, chamando no drible, ou seja, com esse 9 e os meias atacando aqui, os meios espaços vindo de trás, para também tentar ter a superioridade numérica de 3 contra 2 centralizados, beleza? Explorando esses buracos que surgem entre zagueiros e laterais. Então, a ideia é ter igualdade numérica e superioridade técnica, ou superioridade numérica no último terço do campo. Essa é a ideia da Atalanta. Além disso, a presença de um 9 fixo, chamando a atenção de 2 zagueiros adversários que querem ter sobra, acaba abrindo espaço quando esse jogador avança e empurra o posicionamento da zaga para trás. Isso dá uma entrelinha maior para esses 2 jogadores, né? As combinações
né, podem acontecer, podem partir dos meias atacantes e os alas, que também podem trocar de posição. É uma característica dos dois alas, né? Eles poderem trabalhar por dentro e fazer os meias caindo pelo flanco. Também é uma outra mudança de posição que faz com que essa marcação mais individualizada também acabe acontecendo. Imagina se um lateral aqui tem a bola e cai para dentro. O lateral do adversário que está marcando ele individualmente também vai ter que cair para dentro. Então o meia que está no centro, ele vai fazer ultrapassagem por fora. Então essas trocas de posição acontecem também dentro do time da Atalanta, beleza? Essas diagonais geram uma desorganização em quem marca de uma forma mais estruturada e rígida, beleza? O time também pode sobrecarregar as defesas adversárias com os avanços dos volantes, o De Roon e o Ederson. Especialmente o Ederson. Deixa eu colocar aqui todo mundo nas suas posições. Vou colocar aqui a defesa dentro da área. Eu estou falando aqui sobre os volantes que também podem chegar aqui na área, né? E vou botar a bola aqui no pé do camisa 8 que está representando o Ederson, porque ele era, assim, um jogador mais ofensivo, digamos assim, até quando ele jogava aqui no Brasil. Ele foi adaptado para ser esse box-to-box, né, quando ele chegou na Itália, e ele arrisca muito finalizações de longa e média distância. Além disso, ele é um cara que vem de trás com muita qualidade, né? Quando o adversário não espera que esse jogador que está ali ajudando mais na frente da defesa entre na área. E ele é esse cara que ou entra na área ou finaliza de longa e média distância. Mesmo se não encontrar as redes, ele também exige defesas difíceis do goleiro, né? Ou seja, chamado rebote, né? Com as finalizações fortes dele. E aí você tendo muitos jogadores vindo de trás para aproveitar esse rebote, eles tendem a aproveitar e tendem a também marcar gols com essa estratégia de jogo. Outra grande marca da Atalanta são os contra-ataques. Quando o time baixa suas linhas, e aí sim joga com uma linha de 5, ele consegue acionar os jogadores em velocidade. E aí é um Deus nos acuda para quem está defendendo, para quem está recuando, beleza? E aí quando o time joga num 3-4-2-1, ele se defende em 5-4-1. Quando se defende em 3-4-1-2, aí ele tende a deixar um pouco mais de espaços aqui pelos lados, porque o meia ele não vai recuar tanto assim, né, na linha dos volantes. Aí ele vai ter que compensar isso com o avanço de um dos alas, e então ele cede espaços também. Ele também faz com que o adversário encontre bastante espaço, ou seja, ele aceita correr riscos que correm em prol de um jogo ofensivo e agressivo. É a antítese total da ideia de se jogar com 3 zagueiros faz um time ser defensivo demais. É verdade que a Atalanta, desde que começou a fazer sucesso com o Gasperini, nunca deixou de ser uma franca atiradora nos torneios que disputa. E o que faz dessa coragem algo mais simplificado de se fazer do que num time que tem por objetivo ser campeão de um grande campeonato, beleza? Então é mais fácil você ser corajoso num time que não tem essa obrigação, digamos assim, de brigar por título sempre. Mas a Atalanta, conforme o tempo vai passando e ela vai se mantendo competitiva, uma hora ela vai ser cobrada por um grande título. Ano passado, ela venceu a Europa League, ela conseguiu, né, constantes classificações na Champions, se colocou de vez ou outra entre as principais forças da Itália na atual década, né? Esse cenário não deve mudar, mas quanto mais o tempo passa, o Gasperini vai permanecendo na Atalanta com resultados mais positivos do que negativos, mais seu estilo de jogo brilha e ganha a confiança da torcida. Dirigentes acabam mantendo ele no cargo e ele vai ganhando também essa confiança para poder experimentar ideias mais corajosas e cada vez mais corajosas também, mas ele também vai ser mais exigido, né, no quesito resultado. Mal comparando, é como se o Fernando Diniz tivesse ficado no Audax e conseguido mais grandes campanhas, como aquele vice-campeonato paulista, né, que o revelou para o futebol. Imagina se ele consegue subir para o Audax, para as primeiras divisões do futebol brasileiro, né, ele consegue eliminar grandes forças em fases agudas da Copa do Brasil, e aí ele é escolhido para permanecer no cargo sem abrir mão das suas convicções. Certamente ele seguiria sendo um dos maiores desejos dos grandes clubes, que não teriam vê-lo fracassando quando teve mais pressão e materiais humanos mais qualificados para cumprir suas ideias de jogo, beleza? O Gasperini certamente é visto como um dos técnicos mais cobiçados do mercado europeu. Na minha opinião, ele rivaliza com o Antônio Conte hoje
né, pelo título, digamos assim, né, entre aspas, de técnico que melhor trabalha linhas de 3 zagueiros no futebol mundial na atualidade, mas a sua longevidade na Atalanta e o fato dela ser o time do 4-2, do 5-3, do 3-3, enfim, o time que marca muitos gols, mas também acaba sofrendo, me gera alguma dúvida, né, se ele conseguiria repetir o mesmo sucesso com um escudo mais robusto no peito, com todo respeito à Atalanta. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!